Olá, pessoal. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal do Ser Integral. Hoje vamos falar de machismo. Por que esse assunto no nosso canal? O que ele tem a ver com a nossa proposta, né? Na verdade, tem tudo a ver, porque a ideologia machista que está impregnada na nossa sociedade desde sempre, né? Gera muita violência e muito sofrimento de diversos tipos, atingindo a todas as pessoas, independentemente do seu gênero, da sua raça e da sua idade. Se nós queremos eliminar esse sofrimento na nossa sociedade, nós precisamos erradicá-lo principalmente em nós, né? Para que nós não repassemos adiante e não nos tornemos cúmplices da violência que o machismo gera. Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é o machismo. O machismo é, antes de tudo, um preconceito, reflexo de uma percepção distorcida da realidade humana. Um preconceito que entende que o homem é superior à mulher. Aliás, é mais do que isso, porque entende que o homem é superior a todos os gêneros, né? Ou seja, é uma cosmovisão que vem de crenças e valores também distorcidos. Por isso a gente ouve frases assim, como homens e mulheres não podem ter os mesmos direitos, né? Falam também que homens e mulheres têm que ter papéis distintos nas sociedades, né? O gênero das pessoas deve ser definido pela sua constituição biológica. Outra coisa que dizem é que as mulheres não podem se comportar como os homens, né? Não podem ir aos mesmos lugares. As mulheres são inferiores aos homens física, intelectual e socialmente. Falam também que, enquanto os homens, né, são a razão, o raciocínio, as mulheres são só sentimentos e emoções. E uma coisa que está muito embutida na sociedade é que a mulher foi feita para procriar, né? Então, quando um casal casa, já ficam logo cobrando, né, da mulher quando é que ela vai ter filho. E se o casal não tem filho, a culpa é da mulher, né? Isso ainda persiste na sociedade. O machismo ele vai se refletir em todas as áreas da sociedade, na economia, na política, nas artes, na religião, na educação, na família, né, etc. E isso faz com que as ideias machistas se propaguem ainda mais. Então, o machismo não é privilégio dos homens, né? Toda a sociedade abraça essa cosmovisão machista, né? Pessoas de todas as idades, todos os gêneros, todas as raças, né? Então, mulheres são machistas, né? Homossexuais são machistas, a gente reclama, mas nós temos o machismo em nós. Então, a ideia não é só uma ideia, né? Uma percepção da realidade. Porque, como nós dissemos, a cosmovisão, ela determina pensamentos, emoções, sentimentos e ações. Então, nós, machistas, que somos todos nós, somos machistas no modo de pensar, somos machistas no modo de sentir, somos machistas no modo de agir. Olha só, em 1941, no Brasil, fizeram um decreto para proibir as mulheres de jogar futebol. E só em 1979, esse decreto foi revogado. E só foi homologado, homologado mesmo que diz, eu acho, foi em 1983, né? E as mulheres que continuassem treinando escondidas eram presas. Na época, o assistente do ministro da Educação, ele declarou que os pés das mulheres não foram feitos para usar chuteiras. Gente, isso só foi revogado em 1979. Para quem acha que isso é coisa do passado, nós temos que lembrar que as nossas mídias, elas não dão espaço para o futebol feminino. Quando é que a gente vê? É muito raro mostrarem os times, nós nem sabemos que times que tem, né,
o futebol feminino. E em 2017, na França, no estádio do Olympique de Lyon, as mulheres, num jogo de futebol feminino, a torcida do time levou faixas com a palavra cozinha. O que eles queriam dizer com isso? Que as mulheres não deviam estar ali jogando futebol, que tinha que estar em casa, lavando, passando e cozinhando. Um outro aspecto muito negativo do machismo é que ele mata, como nós dissemos, né? Então, por exemplo, se viu agora numa pesquisa que em 2021 houve um aumento de 49,6% de suicídio entre os jovens, né? Entre a juventude. E foram mais os jovens do sexo masculino que se suicidaram. E a razão maior disso acontecer entre os próprios homens, né, é o peso que o machismo coloca nas costas deles, né? Desde cedo eles têm que se posicionar com relação às suas profissões, porque está embutido ainda na sociedade que o homem é o provedor do lar. Uma outra questão que mostra, né, que o machismo mata é com relação à violência policial, né? Muito dessa violência que é dirigida a todos os gêneros, né, todas as raças, vem do machismo, né? Um outro dado é que morrem muito mais homens do que mulheres porque os homens se descuidam da própria saúde. E esse descuido, ele vem de uma crença que está aí também embutida, né, que está aí escondida no consciente popular, de que o homem não pode adoecer porque a doença é um sinal de fraqueza, né? Então, o machismo, ele começou inclusive por causa dessa visão, né, da força física como um fator de superioridade. Então, no início lá da evolução humana, os homens se sobressaíam devido a essa força, porque eles tinham que lutar, né, sobreviver, lutar com os animais, caçar, essas coisas. Isso aí veio e as mulheres também aceitaram que os homens eram superiores a ela por causa da força física. Então essa crença, né, força física, superioridade, ela marcou toda a nossa história, né? Em toda a nossa história foram os homens que desbravaram terras desconhecidas, dominaram civilizações, promoveram guerras, etc. Mas o modelo atual de família patriarcal, que dá ao homem esse papel de supremacia, né, que desvaloriza a mulher e restringe o seu papel à procriação, ele teve origem na Grécia Antiga, passando pela Idade Média e se perpetuando ao longo da história, né? Entre os vikings, por exemplo, o valor das mulheres dependia da quantidade de filhos do sexo masculino que ela conseguia ter. Nessa época, se acreditava que a mulher não tinha alma. Ora veja, com o surgimento da propriedade privada, o machismo então deu um passo em direção, né, à dominação das mulheres, com a exigência da sua absoluta fidelidade, porque isso era uma forma de se garantir a paternidade e a transmissão de bens por herança. Então, é inegável que ocorreram grandes mudanças na estrutura da família, né, no mundo atual. No entanto, um patriarcado contemporâneo continua persistindo dentro e fora do ambiente familiar, né? Sempre prevalecendo a desigualdade da mulher, né, em relação ao homem. No Brasil, até agosto de 2021, quer dizer, ainda figurava no Código Civil o direito do homem devolver a esposa aos pais, caso ele descobrisse que a mulher não se casou virgem. Há menos de 2 semanas,
Nós assistimos estarrecidos a venda de uma menina de 11 anos pelo seu pai, lá no Afeganistão, para ser a segunda esposa de um homem de 51 anos. E o pai, quando foi perguntado, né, pelos repórteres, ele declarou: o que seria de mim se eu não tivesse essas filhas para vender? E ele já havia vendido uma de 12 anos. Isso não é raro naquelas regiões. Mas o machismo, ele se volta também contra o próprio homem, porque ele delimita o seu modo de ser, tirando do homem a humanidade dele, né? Porque o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, o homem não pode mostrar sua sensibilidade, não pode levar desaforo para casa, só pode exercer atividades consideradas ideais para os homens, né? Então, se o homem quer ser um bailarino ou está ligado de alguma maneira às artes, eles logo são discriminados, né? Em alguns países, quando o homem é mais carinhoso com os filhos, ele corre o risco de ser taxado de pedófilo. Uma pessoa fora do normal. Além disso, mesmo as mulheres trabalhando, o homem ainda é visto como provedor da família. Quando ele recebe um salário menor que o da mulher, ele se menospreza, né? E não raro, ele é menosprezado pela própria mulher, que o vê como um fracassado, devido ao próprio machismo da mulher, né? Então, na adolescência, o jovem se sente muito pressionado ao revelar para o mundo que ele é capaz de sustentar a família, né? É muito comum esses jovens sofrerem de ansiedade, né? Por se sentir na obrigação de ter que se definir profissionalmente. Nós mães, né? Vemos nossos filhos e nossos netos adolescentes sofrer de ansiedade, depressão, medo da vida. Isso tudo, gente, por causa do machismo. Pesquisas recentes mostram que o maior número de suicídio ocorre entre os homens jovens. Né? Fala-se muito dos direitos das mulheres, mas se fala muito pouco sobre o direito dos homens. As mulheres querem igualdade, mas devem também reconhecer os direitos dos homens. Uma forma cruel do machismo é o machismo feminino. Quando a própria mulher não se valoriza, aceita que é inferior aos homens e acaba adotando uma atitude subalterna e muitas vezes se sujeita a esse tipo de julgamento, né? Um exemplo disso é a mulher que aceita o papel de objeto sexual, e nós vemos isso demais na sociedade. Muitas vezes, né, revestida da ideia de arte, não sei o quê, mas na verdade é a mulher sendo o objeto. Veja essa mensagem que está em destaque em um site de mensagens. Ser mulher é saber ser super-homem quando o sol nasce e virar Cinderela quando a noite chega. Então veja, o que essa frase quer dizer? Quer dizer que a mulher, durante o dia, quando ela está trabalhando, está dando duro para sobreviver, ela não é uma mulher, ela é um super-homem. E à noite ela deve estar prontinha, bonitinha, uma princesinha, né? Para receber o seu parceiro. Então, gente, essa mensagem está aí num site escrito por mulher. E veja como é machista essa mensagem, né? Graças ao machismo feminino, muitos homens não têm espaço em casa. Por exemplo, na educação dos filhos ou na decoração da casa, na escolha, né, do menu do almoço ou do jantar. As mulheres sentem que é obrigação delas e não gostam de dar esse espaço para os homens. Então as mulheres querem que o homem tenha obrigações nos afazeres domésticos, mas muitas delas veem nisso sinal de fraqueza. Mesmo entre os que se colocam na luta contra o machismo,
nós vemos a influência dos conceitos machistas, né? Então, por exemplo, se diz que a culpa da perpetuação do machismo, a culpa é das mulheres, porque é ela que educa os seus filhos desse jeito. Ora, essa afirmação, ela traz nas entrelinhas o conceito de que a educação é responsabilidade só das mulheres. E, portanto, os homens não têm nada a ver com isso. Essa é uma afirmação machista. O mesmo ocorre quando o homem se enaltece, né? Dizendo que ajuda a mulher nos afazeres. Ora, se ele ajuda, ele está dizendo que de fato a obrigação não é dele, é dela. Então é uma frase machista, né? O machismo é uma forma de perceber a vida, as pessoas, de uma forma muito distorcida e traz muito sofrimento para todos nós, de qualquer gênero, de qualquer idade, de qualquer raça. Nós precisamos discutir o assunto, né? Mas, mais do que isso, nós temos que agir contra essa forma distorcida de pensar. Hoje em dia, tanto homens quanto mulheres estão preocupados em se transformarem e existem organizações que promovem o debate, né, contra o machismo. E essas organizações visam, né, a felicidade do homem também. Uma delas é o Papo de Homem, né, que é muito interessante. Eu vou deixar para vocês o link aí na descrição. Então, para transformarmos nossa sociedade, promovendo a igualdade de todos os gêneros, o que nós temos que fazer? Primeiramente, nós temos que combater o machismo em nós mesmos, né? Abrir a nossa mente, nos perguntar, né, onde estamos sendo machistas ou não. Buscar identificar as nossas atitudes machistas, né? Eu acho importante a gente fazer uma lista de todas essas atitudes machistas e descobrir as crenças que estão por trás delas. Mas se isso for uma tarefa difícil ou impossível para você, busque se convencer de que homens, mulheres, pessoas de todos os gêneros são todos iguais. Todos merecemos o respeito, todos merecemos o direito igual no trabalho, todos devemos ter os mesmos direitos e deveres no lar, né? Convença-se de que ninguém é melhor do que o outro. Nós estamos todos no mesmo barco, tentando sobreviver e tentando sermos felizes, né? Convença-se de que você não tem o direito de julgar-se melhor que o outro só por causa do seu corpo, da sua cor, do seu gênero. Para se convencer disso, estude todo o material que está sendo produzido aí por essas organizações que lutam pelos direitos das mulheres ou que lutam pelos direitos dos homens, né, que combatem o machismo. Busque estudar esse material, né? Vamos colocar na descrição deste vídeo alguns links sobre esse assunto, tá? Ao ler esses materiais, tente raciocinar sobre as propostas que estão sendo feitas ali, porque se você não se convencer verdadeiramente sobre a assertividade dessas propostas, você não vai mudar a sua cosmovisão machista, né? É por isso que muitos que se dizem contra o machismo agem às vezes como machistas. As crenças machistas que permanecem no nosso subconsciente, elas vão gerar atitudes machistas, inevitavelmente, né? Em segundo lugar, busque não mais praticar as atitudes que você listou, né? Aquela lista que a gente recomendou. Você não vai conseguir fazer isso sempre, né? Enquanto as crenças não forem perdurarem ainda em seu subconsciente. Mas você vai diminuir bastante, né? E essa atitude machista, e vai ser um grande avanço, né? Terceiro, nós temos que procurar não passar adiante o nosso comportamento machista. Se temos filhas ou filhos ou netos,
Vamos buscar educá-los de uma forma mais aberta, sem tolhê-los, né? Deixando que eles se desenvolvam de uma forma mais livre, né? Sem especificar comportamentos e definições do que é ser homem ou o que é ser mulher. Deixe seu filho brincar de boneca, sua filha jogar bola, por exemplo, né? Em quarto lugar, nós temos que apoiar os movimentos contra o machismo e suas consequências. Temos que lembrar sempre que deixar de ser machista vai nos tornar pessoas mais felizes. Então, gente, é isso aí o que nós tínhamos trazer para vocês. Não deixem de dar um like se gostaram, de acionar também o sininho, né, para acompanhar as nossas publicações e de se inscreverem para fazer parte do nosso grupo, né, caminhando conosco essa jornada. A colaboração de vocês é muito importante para que o YouTube considere a nossa mensagem relevante e a indique para mais pessoas. Contamos com vocês. Fiquem em paz.